Oi, gente. A pandemia não terminou. Nós temos mais quase 50 mil novos casos, quase 700 falecimentos, não é? E a Câmara aprovou uma medida provisória para a questão da vacina. E a vacina pode estar chegando em janeiro, mas numa circunstância muito específica que eu vou explicar aqui. E eu estou citando uma reportagem da El País, né? Essa autorização temporária será restrita a um público previamente definido. Nenhum pedido foi feito ainda pelas fabricantes, que não poderão comercializar, ou seja, do ponto de vista legal, essa vacina não poderá ser vendida. Né? E se ela for vendida, isso se trata de atividade ilegal. A gente sabe que no Brasil, como as coisas funcionam, às vezes pode ser que tenha gente que consiga comprar de forma ilegal, né? Mas vocês já estão sabendo que a situação, né? Os fármacos de Oxford teoricamente chegariam ao Brasil em janeiro. Né? A Anvisa ela está prevendo pela primeira vez a utilização de vacinas que ainda não passaram por todos os testes exigidos no Brasil. Como é que você faz uma vacina dessa ser distribuída sem ter passado por todos os testes? Bem, a autorização para fazer será temporária e exigirá uma série de requisitos estipulados no autoexplicativo Guia sobre Requisitos Mínimos para a submissão de autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental de vacinas de Covid-19. De acordo com o comunicado, a autorização temporária para uso emergencial será restrita a público previamente definido e a vacina precisa estar na fase 3 de ensaio clínico no Brasil para que seja feita a solicitação. Atualmente, há 4 vacinas testadas já nessa fase no Brasil. Né? Esse guia de requisitos mínimos, né, do Estado brasileiro, ele prevê justamente a população, os grupos, né, que poderiam receber. E aí eu vou colocar no link na descrição essa definição da Anvisa. Né? Que público específico é esse? Olha só o que está no site da Anvisa. É importante ressaltar que a autorização de uso emergencial será restrita ao público previamente definido, não substitui o registro sanitário no Brasil, somente as vacinas com registro sanitário concedido pela Anvisa poderão ser disponibilizadas e comercializadas para toda a população. A modalidade de uso emergencial e temporário está prevista em regulamento e pode trazer benefícios a determinados e controlados grupos, como medida adicional para o enfrentamento da pandemia. Né? O pedido de uso emergencial e temporário deve ser submetido pela empresa desenvolvedora da vacina. Para isso, a respectiva empresa deve possuir autorização e tal. Enfim, o resumo é que a pandemia continua graçando o nosso país. E a vacina, se chegar em janeiro, como deve chegar, vai estar para um público bastante restrito e em caráter experimental. Para chegarmos a um caráter comercial da vacina e distribuição do Estado para profissionais de saúde e para pessoas idosas, vai demorar ainda um pouco mais de tempo. E aí a gente fica refletindo sobre a necessidade, não é? Isso que eu, diante disso, eu penso sobre isso. A necessidade de nós financiarmos adequadamente o SUS. A necessidade de nós termos um sistema de saúde público mais robusto, né? E como esse pessoal, inclusive no programa do Bolsonaro que eu li na época da eleição, né, falava em expandir os planos de saúde populares. Né? A lógica dessas pessoas, né, é uma lógica de defesa do setor privado. E eu, certas vezes, já aqui no canal eu já expliquei isso, mas vale a pena sempre reforçar esse argumento e entra naqueles argumentos para a esquerda refletir. Se nós tivéssemos e fizéssemos tudo que é o correto para o SUS ser melhor, financiamento adequado, plano de carreira para os profissionais de saúde, uma gestão profissional, se nós tivéssemos investimento adequado, né? Foco na prevenção de doenças, como as vacinas, foco na promoção da saúde, né? Atividades saudáveis, alimentação saudável e tudo mais. E melhorássemos o atendimento clínico e especializado e a qualidade das instalações
médicas nos hospitais, nas unidades de saúde da família, nas UPAs. Se nós fizéssemos tudo isso, não existiriam mais e mais pessoas que poderiam optar por não ter plano de saúde? Sim. Se as pessoas fizessem essa opção, o que é que aconteceria? Os planos de saúde ganhariam menos dinheiro. Por isso, o setor privado precisa que o setor público seja fraco, seja debilitado, né? Porque só assim ele consegue expandir a sua lucratividade em vender para as pessoas. Eu fico pensando sobre essas coisas diante da pandemia e diante do momento que nós hoje vivemos, em que um governo que foi eleito minimizou a pandemia, foi responsável com a pandemia em diversos momentos. Recentemente estava defendendo volta, o ministro, né? Defendendo volta das escolas. Gente, crianças são poderosos vetores de transmissão do vírus. Se as crianças não têm tanto risco de adoecer, né? O risco é menor, elas transmitem de forma assintomática. E um percentual gigantesco de crianças, se eu não me engano, é mais do que 50%, vivem na residência com pessoas que estão do grupo de risco. Então elas podem pegar o vírus, levar o vírus para uma pessoa do grupo de risco e essa pessoa pode vir a falecer. Então, o retorno das aulas nesse momento é uma coisa simplesmente irracional. E mesmo assim, a popularidade do governo não caiu para 10%, 8%. Aí entra a questão da comunicação, né? Nós vivemos hoje um mundo em que a comunicação chegou a tal ponto de confusão mental das pessoas que as pessoas não mais acreditam nas informações que são apresentadas. Então, essas informações não têm o poder de ter um impacto na opinião pública, né? Se a pessoa não acredita, se a pessoa acha que a pandemia, enfim, está sendo exagerada pela mídia ou alguma coisa assim, a pessoa acaba, ou que a gente poderia voltar à atividade normal e que não teria nenhum impacto sobre a pandemia, né? Que poderia as escolas voltarem, isso não teria problema nenhum. Aí, diante dos resultados ruins, diante dessa tragédia, diante da incapacidade, diante do fato desse governo ter cortado recursos para a saúde, nada disso, embora sejam informações verdadeiras, tem o poder, tem o potencial de alterar mentes. E aí eu fiquei pensando o que seria necessário, né? E me parece que é realmente urgente nesse momento a gente fomentar o espírito crítico entre os mais jovens, entre aquelas pessoas que estejam abertas a isso, porque é o único antídoto que eu consigo ver para esse poderoso vírus da desinformação. Ele, somado à pandemia, demonstrou como o negacionismo científico ele é danoso para a nossa sociedade, para o nosso país. E olha, mesmo que a gente tivesse feito tudo certo, os números seriam melhores, menos gente teria morrido, menos gente teria sido infectada, mas é difícil saber se num país como o Brasil nós teríamos conseguido controlar amplamente a pandemia, devido à complexidade do país e tudo mais. Mas com certeza, muitas cidades grandes, se tivessem feito o lockdown de cara, não estariam passando pelo que estão passando agora. Eu torço de verdade para que essa vacina chegue o mais breve possível e a gente supere essa tragédia humanitária. Mas também torço para que a gente aprenda com as lições e que a gente tenha capacidade de comunicação nos próximos anos, e eu vou fazer minha parte aqui, para a gente caminhar, para a gente não repetir o erro do negacionismo científico. A ciência ela é fundamental para informar a decisão de política pública. Ela é central, ela é essencial. Ela é a melhor ferramenta que nós temos para compreender a realidade. Foi o desenvolvimento da ciência que deu todo o nosso avanço tecnológico. A ciência está por trás das maiores descobertas da humanidade e do desenvolvimento técnico-científico que tornou o nosso mundo de hoje possível.
Mas a ciência não vai nos dar por si só as soluções políticas que nós precisamos. Ela precisa ser combinada, essa informação, com uma perspectiva de sociedade. E é por isso que aqui no canal eu defendo a perspectiva de que o estado de bem-estar social, a garantia de direitos sociais, de cidadania, tem que ser o ponto de partida para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais igualitária. Muita luta vai ser necessária de todos nós, gente. E eu torço para contar com vocês nessa luta. Eu estou aqui com a camisa de defesa da saúde, né? Olha só, eu vou subir aqui um pouquinho para vocês verem. Saúde não é negócio nem mercadoria, é direito de cidadania. Essa é uma camisa do SEBS, que eu tenho orgulho de usar assim, em uma instituição que tem uma revista, Saúde em Debate, que eu tive a honra de, por 2 vezes já, publicar artigos lá. E é uma instituição e uma revista que luta por esse direito. E para que ele se torne mais forte, todos nós precisamos lutar. Cotidianamente, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, defendendo a importância do SUS e defendendo que o SUS só não é melhor porque é subfinanciado, porque não existe plano de carreira, porque não existe um projeto para o SUS ser melhor. E esse projeto de sucateamento do SUS é um projeto que existe para transformar a saúde em mercadoria, para aumentar o lucro dos planos de seguro-saúde e o setor privado. Por isso, existe esse confronto. E você tem que se perguntar de que lado você está nesse confronto e pelo que você vai lutar. Espero que você esteja do nosso lado. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente.